Podmax hoje recebe o nosso futuro governador, né, por 4 vezes prefeito da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, deputado federal por 2 vezes, vereador, subprefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro. Recebemos hoje Eduardo Paes, né, que visita a nossa querida cidade de Santo Antônio de Pádua. Seja bem-vindo, governador. Paulinho, prazer enorme estar aqui, agradecer esse convite. Fiz questão de... Estou dando um giro aqui pelo Noroeste desde ontem, fiz questão de passar aqui. Afinal de contas, eu tenho que dizer isso aqui logo de cara, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas o Paulinho, involuntariamente, foi o lugar onde eu lancei minha candidatura. Eu ainda prefeito, né, do Rio, vem aqui visitar o Paulinho. Verdade. A gente faz uma reunião com um monte de secretário, para quem não viu a cena, e um monte de gente filmando. O Paulinho, não, vamos discutir as relações entre a cidade do Rio e Pádua. Eu peguei o microfone e falei, não vou discutir nada não, eu quero aqui pedir voto. Né? Mas, enfim, é um prazer, uma honra estar aqui com você, e acho que um pouco desse currículo que você deu aí mostra como é que eu estou rodado já, né? Tem muito tempo. Né? No currículo nunca conto derrota, mas tem 2 derrotas para governador do estado. Essa é a 3ª eleição que eu disputo, e eu falo isso com orgulho, Paulinho, porque eu acho que mostra o quanto eu desejo e o quanto eu creio, acredito, tenho fé de que é possível mudar esse estado com o trabalho, com gestão, enfim, o que você faz aqui, né? Não é à toa que o povo te aclamou aí na reeleição. Eduardo, então você tocou num ponto aí bastante interessante, né? Sua terceira, né, candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro. O que o senhor hoje enxerga de diferente, né? O senhor como político, né, como gestor, o Eduardo de 3 eleições atrás, né, para governador, o Eduardo de hoje, o quanto de bagagem, de experiência, né? Claro, a gente já sabe que o senhor foi por 4 vezes prefeito do Rio, que não é fácil comandar, né, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. O que o senhor vê de diferente, né, das outras 2 eleições para essa de hoje? Piorou. Por mais incrível que isso possa parecer, a gente vive hoje uma crise político-institucional que eu acho que é sem precedente. Está sendo governado por um desembargador, Paulinho, não é normal, né, pelo presidente do Tribunal de Justiça. E a política fluminense provocou isso. O nível de deterioração do ambiente político do Estado, né, o nível de envolvimento das forças políticas do Estado com o crime. Né? Não estou falando mais de colarinho branco, sujeito que tomava o dinheiro de uma empreiteira, de um fornecedor do Estado, não. Nós estamos falando de ligações de agentes públicos, de políticos eleitos, de secretários nomeados com o Comando Vermelho, com o bicheiro, né, aquela coisa direta, não é mais a incompetência das forças de segurança pública, do secretário, não. Envolvimento com o crime. Então, tem uma crise político-institucional no Estado, né? E aí a gente vai percebendo, ou vai entendendo por que o Estado ia tão mal, ou vai tão mal. Né? Quando você vê que o governador ele não delegou poder, ele delegou autoridade. Delegação de poder é possível, né? Você é prefeito, eu fui prefeito 4 vezes, a gente delega poder. Né? Você faz alianças políticas, delega poder, mas quem manda é o chefe do executivo, é o governador. Nos nossos casos aqui é o prefeito, né? Com as alianças políticas tem que ser feitas, a política pública, norte, o chefe do executivo tem que dar. Isso se perdeu. Aliás, você deve saber mais disso do que eu, os prefeitos perderam a interlocução com o Estado. Essa interlocução ela só se dava através de deputado. Né? Então, você já vive uma coisa doida no Brasil, que é o excesso de poder dos deputados federais com o negócio das emendas parlamentares. Né? Então, os prefeitos dependem já muito disso. Mas quando você vai no nível estadual, se você não apoia o deputado X, a sua cidade é abandonada naquela área. Né? Se você escolher o deputado dono da saúde para ser seu deputado federal, o dinheiro vem. Se você apoia outro, que é uma liberdade que você tem que ter, e você é prefeito da sua cidade, né, eleito pelo voto democrático, você não foi nomeado, né, o povo se ferra. E é impossível, nenhum prefeito vai conseguir apoiar todos os donos de secretarias do Estado. Então é um nível de degradação político-institucional que eu digo assim, é a crise ou a razão de fundo para tudo que a gente vive, a crise da segurança pública. Claro, ela é mais forte, mais palpável na região metropolitana, no Grande Rio, né, cidade do Rio, Baixada, São Gonçalo, mas está chegando no interior, Itaperuna aqui do lado,
né, entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Quando é que a gente ia imaginar isso? Então, isso era uma coisa que em 2000, e a primeira eleição minha foi em 2006. Depois eu disputei em 2018, perdi para o juiz, né, para o Wilson Witzel. E, assim, eu vinha para o interior, né, Pado, Itaperuna, Bom Jesus, vinha para o Noroeste Fluminense, falava de segurança, não era um problema. Né? Outro dia eu me surpreendi chegando em Bom Jesus, caso de que eu tenho até uma relação pessoal que minha mulher, a minha sogra é de Bom Jesus, e aí a minha mulher passava as férias, a infância, ela já nasceu no Rio, mas com uma ligação muito forte com Bom Jesus. Né? Uma cidade pequena, e tem lá a área dominada por Comando Vermelho, então isso eu não via. Né? Essa prostituição nas relações políticas, envolvimento direto com crime, de novo, eu não estou falando mais do político corrupto, do roubo do colarinho branco, estou falando de ligação com o crime. Né? Então, é muito diferente, é um cenário muito diferente, é um cenário mais desafiador, mas apesar disso tudo eu tenho muita fé, muita crença que dá para mudar, que dá para fazer, que dá para melhorar, que tem que ter gestão. A gente... Paulinho, aquela história, né? Não tem muita diferença entre você ser prefeito de Pado e da cidade do Rio. Estou falando muito sério. Né? Porque o universo, no final do dia, é mais ou menos o mesmo. Né? O prefeito do interior gosta muito de ser para mim, né, Eduardo? O prefeito do interior, você tem as pessoas que chegam muito próximo. É diferente nada. Né? A diferença é que tem mais quantidade de gente, mas quem me acessa, quem me impressiona numa cidade como o Rio, igual. E os problemas, eles se dão numa proporção maior, mas também os recursos são maiores. Né? E você tem recursos menores, mas numa proporção menor. Então a gente sabe o que é governar. E assim, quando eu olho para os desafios do Estado, de novo, gente, ninguém é bobo, né? Ninguém que para ouvir o Podmax aqui, né, tem interesse por ouvir um prefeito falando com um convidado pré-candidato a governador da política, é bobo. Né? Não é fácil, não é simples, vai dar muito trabalho resolver, mas é possível avançar, é possível melhorar. E aí acho que é esforço, é trabalhar mais com os prefeitos. Eu estou quase fazendo um discurso de campanha aqui, mas é verdade. Não, é possível trabalhar mais com os prefeitos. Quem é que sabe da realidade de Pádua? Né? Hoje falando como gestor público, é muito difícil. Eu sempre falo, o interior aqui, né, muito longe da capital, o acesso ele tem que ser via deputado, né, na maioria das vezes, ou quando é um assunto, né, de interesse do governo do Estado, né, para falar algum plano de obra, ou para discutir, como nós tivemos agora com o governador em exercício, né, sobre a questão dos royalties, né, dessa questão jurídica em que o royalties atravessa, né, desde 2012. Então, assim, tirando essas questões, é praticamente inacessível o governador, o vice-governador de Estado. Então, o interior do Rio de Janeiro, né, de todas as regiões, eles necessitam ter esse link, claro, né, essa tensão. Especialmente quando você olha para o Norte-Noroeste, né? Porque você tem ainda essa questão da distância física do centro de poder. Né? Não é trivial. Né? Eu busco sempre andar de carro nas minhas campanhas. Tal. Eu acho que você fica... Primeiro é mais seguro, eu acho mais seguro. Depois você está ali vendo as coisas mais de perto. Né? E assim, né? 5, 6 horas de viagem para chegar da capital no Norte-Noroeste Fluminense. Né? Então você tem uma distância física, porque aí tem vários interiores. Você pegar aquele interior que está ali no eixo da Dutra, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Porto Real, ali pelas condições, pela proximidade com São Paulo, você está ali num corredor que são as duas principais cidades do país, mercado consumidor do país. É uma realidade muito diferente do Noroeste Fluminense, né, que historicamente foi a região com mais dificuldade. Eu tenho conversado com os prefeitos aqui. Né, e o que mais me impressiona é que quando eu olho para os valores dos pleitos, né, não são coisas, sabe, num estado em crise, tudo bem, mas não são coisas que você não tenha condições de resolver. Né, quando eu olho, eu tenho usado esse exemplo o tempo todo. Eu fui o prefeito que trouxe lá Madonna, Lady Gaga, Shakira. É um sucesso. Enche a cidade durante uma semana, enfim, divulga o Rio de Janeiro, tal, maravilhoso. Só que é papel do prefeito do Rio fazer isso. Toda vez que eu vi o Cláudio Castro aportando o mesmo valor que eu no negócio desse, eu falava, para quê? Pega os 20 milhões aí que você está aportando,
manda para Pádua, para Miracema, para Bom Jesus, para Itaperuna. Né? Quando eu vejo, e acho que ninguém duvida que eu adoro o carnaval, né? Essa fama eu não vou perder, mas quando eu vejo o governador do estado, Cláudio Castro, no carnaval desse ano, dando, sei lá, 60 milhões para o carnaval da Sapucaí, e ainda postando no Instagram, dizendo, sou o maior investimento do carnaval, é do governo do estado. Porra, que vergonha. Eu me lembro de eu ter ligado para ele e falei, por que você não me avisou? Porque eu dava menos. Né? Se é para dar 60, dá 30 que eu dou 30. Né? Eu acho que não tem que dar muita coisa. Então, assim, o que não faria diferença? Vai somando essas coisas anualmente, 20 aqui, 60 acolá. Enfim, então eu melhor do que ninguém sei que... Não te cortando, mas na posição que eu estou, num contrato, num convênio do hospital que o senhor sabe que eu estou fazendo, o Estado me deve 15, né? Desses 60 e 15 eu já cumpriria parte do contrato que eu não tenho nem muita esperança de receber, né? É isso que eu estou dizendo. Não, e aquela história, aí você, para fazer uma demanda que é importante, o hospital que você está fazendo aqui, né? E aliás, quero já de cara aqui pactuar. Enfim, a gente sabe que o hospital já vou te chamar a atenção para isso. Custo elevado, mas depois tem que né, manter a estrutura, que é sempre dura. Mas é o que eu estou dizendo, quer dizer, tem recurso. Né? Assim, está aqui falando o sujeito, né, que teve sua história ali muito vinculada à capital, então nunca fiz nada por Pádua. Eu até tentei 2 vezes, mas não me quiseram, então não dá para fazer. Estou louco para fazer, mas tem uma coisa assim, o prefeito do Rio, a prefeitura do Rio, ela tem, historicamente, uma relação diferente com o governo do Estado. Porque a prefeitura tem condições de tocar a vida. Não é que esteja sobrando dinheiro. Ninguém está sobrando dinheiro. Mas, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu municipalizei 3 grandes hospitais estaduais. O Pedro II, Santa Cruz, o Rocha Faria em Campo Grande e o Albert Schweitzer em Bangu. Hoje eles custam para a Prefeitura do Rio 700 milhões de custeio por ano. Eu municipalizei, porque a Prefeitura tem condições. Apertou, tive que tirar de outra área? Tive. Mas é um alívio você dar para o Estado. Então, na cidade do Rio, e existem outros casos também, Niterói é um pouco assim, essa turma que ganha dinheiro demais de royalty acaba também sendo assim, mas historicamente a cidade do Rio tem condição de tocar. Né? Então, o governador para a cidade do Rio, sendo muito objetivo, e eu sei disso melhor que ninguém pelos motivos óbvios, tem que cuidar de segurança. Se resolver segurança, se avançar na segurança, cumprir com um papel importante de retirar território dominado, que não é mais só em favela, é no bairro de classe média, é no asfalto, já prestou um enorme serviço à cidade do Rio. Agora aqui, ou a gente vai ativar a economia do Noroeste, né, para essa situação de dependência dos prefeitos. Você tem, né, temos aqui o polo de pedras, né, de Pádua, né, você tem Itaperuna, uma cidade pujante, importante, tal, quer dizer, tem caminhos, né, tive nessa manhã em Vai e Sai, a coisa do café, e muito organizado. Quer dizer, a gente precisa, o governo do Estado precisa ajudar, né, para a vida caminhar, e, ao mesmo tempo, que potenciais econômicos são esses que a gente pode desenvolver? Como é que uma região que está entre os 3 principais mercados, ou os 2 principais mercados consumidores, 3, vamos lá, Minas, São Paulo e Rio, né, ainda estão perto do Espírito Santo, né, que é o estado que, aliás, eu sempre um bom exemplo, eu gosto de me lembrar, 30 anos atrás o Espírito Santo estava igualzinho o Rio. O presidente da Assembleia Legislativa preso, o governador envolvido em escândalo preso, enfim, essa baixaria toda, crime organizado no poder. Foi lá um ex-prefeito de Vitória, o Paulo Artung, ganhou a eleição e mostrou que dá para mudar. O Espírito Santo é outra realidade. Né? Quem é aqui da região frequenta, sabe como é que são situações distintas. Então é isso, a gente precisa focar aonde... Governar assim, isso eu aprendi desde cedo. Governar, a gente governa para quem mais precisa. Prioriza quem mais precisa. Então eu sou, como prefeito, eu sou apaixonado pelos cariocas de Ipanema e do Leblon. Mas quem precisa mais de mim, quando eu era prefeito, era um cara da Zona Norte, da Zona Oeste, da favela. E tem que priorizar. Não é que você vai largar, você deixa de gostar. Não, óbvio que não. Né? Vai cuidar das coisas. Priorizar isso. Né? E a região do estado que mais precisa hoje é o Noroeste. Baixada também é um enorme desafio. Baixada de São Gonçalo também tem muitas situações críticas. Né? Índice de desenvolvimento humano baixo, desempenho na educação baixo,
uma estagnação econômica, aí a violência tomou muito conta, Paulinho. É assustador. É porque o cara já enfrenta governos corruptos. Aí uma carga... Feito em cadeia, né? Uma carga fiscal maior. Aliás, aqui a gente percebe isso. Eu estava com o Lauro, prefeito de Vai-Sai, e como o ICMS do café em Espírito Santo e Minas é muito mais baixo que no Rio, o faturamento vai todo para lá, né, do café produzido da cidade dele. Então, aí o cara ainda tem um bandido, um miliciano que vai tomar um qualquer dele para dizer, isso aqui é a taxa de condomínio. Né? Como é que desenvolve a economia? Né? Como é que avança nisso? A Baixada sente muito isso, né? A gente percebe isso. Né? Então, o Estado que desindustrializou, e tem caminho, pô. Tem um Pôr do Açu aqui perto. Né? Como é que, além do que já citei ali, já está impactando em Campos, São João da Barra, né? De certa maneira São Francisco, mas como é que isso respinga positivamente para cá? Né? Que tipo de papel o Estado tem que cumprir? Né? E aquela história de saber o que quer ser. O que mais me impressiona no que a gente está vendo aqui no Estado é isso. Qual é a meta? Qual é a política pública? O que a gente vai fazer para deixar de... Qual é a proposta desse cara para deixar de ser o segundo pior IDEB de todos os estados do Brasil, só superando o Rio Grande do Norte? Dá para fazer, tem modelo. Ceará, estado muito mais pobre que a gente. O Estado coordenou um esforço com os municípios. IDEB conta a nota de IDEB da Escola Municipal aqui de Pádua, conta, né, a nota de todos os municípios. Mas como é que você coordena? Como é que você dá auxílio pedagógico? Como é que você cria os incentivos adequados? Tem modelo no Brasil. Dá para fazer, dá para avançar. Como é que organiza a saúde de uma maneira regional? Né? Enfim, você vai ter isso aqui em Pádua, né? Não vai ter tudo. O cara eventualmente vai ter que fazer um deslocamento de 1 hora. Mas não precisa fazer de 10 horas. Não precisa ter turismo de doença, como a gente vê acontecendo em diversas áreas do Estado. Não tem solução. Agora tem que ter foco, gestão. E isso é uma coisa que eu acho que enfim, ao longo dos meus mandatos como prefeito lá eu demonstrei. Né? Sem ser perfeito, ninguém é perfeito. Do seu plano de governo, né, da sua meta para o Estado do Rio de Janeiro, né, falando dos 4 pilares aí, a gente conversa, passa pela educação, passa pela saúde, passa pela segurança, né? Nesses 3 pilares aqui, primeiro segurança, depois educação, fechando com a saúde, o que o senhor gostaria de deixar de recado para o interior do Rio de Janeiro, aqui pelo Noroeste Fluminense, sobre esses 3 pilares, né? Sobre a segurança pública, né? Sobre a educação, para fechar com a saúde. Vamos lá, sobre segurança, né, que é um tema sempre complexo, né, tem uma coisa que é premissa, que não devia nem ser discutido, mas tem que ser, tirar as patas dos políticos da segurança pública. Esse é o primeiro ponto. Não dá para deputado, não dá para prefeito ficar querendo mandar em comandante de batalhão e delegado de polícia. Não dá. Né? É função de Estado. Função de Estado são aquelas funções, arrecadação, controle, procuradoria, segurança pública. Não é para político se meter. Está aqui falando político. Né? Também gosto de pedir o asfalto, gosto de um hospital, gosto de serviço. Claro que gosto. A gente, né, é nosso papel. Mas então a primeira coisa é essa, é a premissa. Feito isso, né, o que a gente precisa é algo inaceitável, território dominado. Isso tem que acabar. Não dá para ter em Bom Jesus, não dá para ter em Itaperuna, não dá para ter em Pádua. Né? Isso virou, é uma coisa que ampliou muito na cidade, ampliou muito na Baixada, em São Gonçalo, mas é retomar território. O Estado tem um monopólio da força nessas áreas. Investir em tecnologia. Né? Você tem um monte de exemplo, inclusive na Prefeitura do Rio, a gente fez o Civitas lá, que é com câmera, leitura de placa, acompanhando o trabalho de investigação. Isso é muito importante, né? A gente revalorizar profissional, né? E aí tem a força do exemplo. Como é que você pede? Graças a Deus em Pádua ainda não acontece isso. Mas como é que você pede para um policial mal remunerado entrar no Complexo do Alemão, né? E o sujeito olha o presidente da Leste tem relação com o TH Joias, do Comando Vermelho, que é deputado. Aí o outro deputado da cidade dele... Né, o sujeito é policial, fala, ele não vai entrar, ele não vai cumprir com o papel dele. Então, né, forçar policiamento, fazer esse trabalho com inteligência, mas com essa premissa já vai melhorar muito, tirar as patas dos políticos da nossa categoria, né, da segurança pública.
Eu acho que em relação à educação é um pouco o que eu disse aqui. Né? Primeiro, você tem... E a gente viu que falta de dinheiro não é. Porque o Estado... E a gente está acompanhando o noticiário que cada obrinha que se fazia tinha lá um percentual de roubo. Né? Então tem recurso, tem grana para fazer. Comprar lá um material didático que não serve para nada, gasta uma fortuna. Então, recuperar as escolas do Estado, aquilo que é de gestão direta do Estado, mas fazer um programa padrão Ceará. Vamos chamar todo... Por isso que eu vou trabalhar muito com o prefeito. Né? De novo, Que bom. Mas, cara, fui 4 vezes prefeito, como é que eu não... Eu sei que resolve. E as pessoas estão na cidade, né, Eduardo? Na cidade, o Estado é uma abstração. O Estado é uma abstração. Né? Quem está no Estado, é isso, a pessoa está na sua cidade. Por mais que o governador trabalhe, se desloque antes, pode voar 500 horas de helicóptero por mês. Quando é que eu vou? Quantas vezes o governador consegue vir por ano em Padre, um cara que trabalha muito? 4, 5. Beleza, eu faço isso, eu busquei fazer isso na cidade. Então, a cidade do Rio eu não conseguia. Né? Tinha que ter meus subprefeitos, meus agentes locais e tal. Como é que você faz? Né? Então, tem que trabalhar com prefeitos. Então, na educação e na saúde, eu acho que é esse trabalho de coordenação, de aporte de recursos, dos incentivos adequados para que a gente possa fazer isso. E aí é óbvio, o Estado cumprir com o seu papel de média e alta complexidade, né? Enfim, utilizar... Você tem uma rede instalada que... Aí essa é uma questão que a gente vai ter que pensar. Né? Por exemplo, o nosso amigo Washington Reis, o sonho de consumo dele é que eu faça um grande hospital aqui na região. Ele acha que os hospitais filantrópicos dão. Já está quase pronto. É isso. Só falta terminar. Exatamente. Você tem o teu... Esse é o lobby do Washington Reis. Então, você está fazendo aqui, os filantrópicos têm suas limitações, enfim, o modelo a gente pode discutir, mas qual é esse grande hospital regional? Como é que equipa? Como é que aparelha? Como é que faz isso? Entendendo que não é é SUS, não é Pádua. Não é do Paulinho, não é o Paulinho e os seus asseclas, cabos eleitorais que vão se internar lá. Né? Como é que você faz Miracema, Bom Jesus, Itaperuna, vai, sai, chegar aqui, ser atendido aqui. Né? Essa coordenação é fundamental. E, claro, cumprir com o nosso papel com os municípios daqueles que são GEPAS, que se tive atenção básica, que faça prevenção, que é um papel essencialmente municipal. Né? Então, assim, tem caminhos para a gente avançar nisso. Eu acho que o grande desafio que acho que perpassa a gestão e que leva algum tempo, isso vai ser um esforço de todos nós, é como é que a gente recupera confiança do setor privado no Rio. A decisão do desembargador ser governador é uma demonstração de que o Brasil olha para o Rio e fala, esses caras são todos bandidos. Né? Então, o empresário, o ator privado, que quer investir, ele olha para o Rio, aqueles caras da JBS. Né? Eles falam assim, eles têm frigorífico em todos os estados da federação, onde eles não têm no Rio. Um dia eu conheci num evento o Wesley, enfim, Batista lá, aqueles empresários ricos pra caramba. Eu perguntei, por que você não tem frigorífico no Rio? Ele falou, Eduardo, para tirar a licença é uma burocracia desgraçada e vem gente pedir grana. Depois, quando a gente se instala, a experiência dos nossos, que a gente conhece, companheiros de empresariado, é que vem um miliciano pedir outra grana. Né? Então, esse vai pedágios, ser... Né? Esse vai ser... Né? Como é que a gente dá as condições de logística, né? Como é que você cuida... Vamos lá, você tem uma produção agropecuária no Rio super interessante. Ela nunca vai ser igual a do... Nunca vamos ter um agro igual ao do Centro-Oeste. Esquece. Mas a gente pode trabalhar com nicho, né? Qualidade... E é uma loucura, porque você tem o segundo maior mercado consumidor do Brasil, está no estado do Rio, né, a região metropolitana do Rio, e esse segundo maior mercado consumidor do Brasil importa produtos de outros estados. Quando podia, são nichos, quer dizer, dá para coordenar, dá para trabalhar. Né? Então, assim, até eu vivi uma experiência aqui com o Pádua, o ex-prefeito Josias, né, lá atrás. Quando ele estava fazendo as Olimpíadas, aquela coisa de Porto Maravilha, ela precisava de muita pedra, e a gente deu um jeito de forçar a mão, vamos comprar em Pádua. Agora, isso foram iniciativa de 2 prefeitos, que por acaso tinham sido deputados juntos e se conheciam. Mas esse é o papel que o Estado pode fazer, pode cumprir. Essa abstração, o Estado, ela coordena, disponibiliza os recursos, cobra, controla, dá os incentivos,
Esse é o papel do Estado, né? Assim que eu vejo. Então, prefeitos, preparem-se para ralar muito, não precisa mais de intermediário, né? E assim, eu não preciso nem dizer que eu respeito muito a raça chamada prefeito. Respeito prefeito e vereador, apesar de quando você é prefeito, você quer matar todos os vereadores, né? Mas é quem está na ponta. Vereador é aquele bichinho que está ali, tadinho, apanhando, sofrendo, enfrentando o dia a dia, os desafios. Então, prefeitos, governar junto, meta por região, vamos embora, compromisso, vamos expor o cara se ele não cumprir com as metas dele, né? Expor o prefeito, ó, todo mundo aqui fez o dever de casa, menos esse desgraçado aqui, ó, a população saiba, né? Essa transparência é boa. Nós estamos aqui numa região muito, falei aqui com outros entrevistados, né? E eu não poderia deixar jamais de chamar a atenção para essa questão, né? Nós estamos aqui a 4 horas do Espírito Santo, 4 horas da capital do Rio de Janeiro, 6 horas de Belo Horizonte, 11 horas de São Paulo. Você dirige rápido. Toda vez que eu venho para cá, eu demoro 5 horas, 5 horas e meia. Quando o trânsito está bom, dá umas 4 horas e meia. Vamos aumentar a logística aqui. Então, assim, nós estamos numa região privilegiada, né? Somos uma região mais pobre, mais humilde, né? Do estado do Rio de Janeiro. Mas uma posição logística muito privilegiada. Nós tínhamos um grande problema energético aqui, né, de fornecimento, de estabilidade de energia. Graças a Deus, o nosso trabalho a gente conseguiu com o Francisco, né, que passou com a gente aqui. São 230 milhões de reais de investimentos que estão sendo feitos e a obra deve ser inaugurada antes de novembro, antes de dezembro. Uma excepcional notícia. Que vai já eliminar um problema, né? Então, assim, que o senhor possa estar olhando, né, com toda a expertise que o senhor tem, foi dirigente da BID, né? Não é isso? Da BID, então, assim, de empresário que tem, de prefeito, né, que possa estar olhando com muito carinho para essa questão, que a gente pode ter aqui um Porto Seco, um centro logístico bacana, né, nas suas conversas, nas suas tratativas com os empresários que querem vir para o estado do Rio de Janeiro, aqui uma localização muito bacana. Você carrega um caminhão... Tudo é isso, tá? Posição geográfica excepcional. Carrega um caminhão aqui, você entrega no mesmo dia e volta, porque eu tenho empresa, eu faço isso, eu entrego em Santa Maria de Atibaia, entrego em Vitória, entrego no Rio, entrego em Minas Gerais. Então a gente está aqui numa logística muito bacana, onde os nossos caminhões, né, que é a nossa principal fonte de escoamento da produção aqui, eles viajam e voltam no mesmo dia. Então tem essa facilidade, tem esse custo mais reduzido com questão da logística, sem contar no espaço, sem contar agora com a energia. Nós somos o maior polo papeleiro do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a principal produtora de papel, né, da linha higiênica do estado, que é a Copapa, né, com faturamento de quase 50 milhões de reais. Eles estavam com problemas, a Copapa, eu sei que estava com problemas justamente da energia, né, para ampliar a produção. Tem assim, esse diferenciamento de imposto, tem crédito CMS, que o senhor precisa rever isso para você ajudar as empresas, né, que fica retido. Tem dinheiro para investir 1 bilhão no Banco Master, tem dinheiro para investir 200 milhões da SEDAI, e não tem recurso para poder fortalecer a economia do Estado, né, devolvendo esses créditos de CMS para as empresas, entendeu? Isso eu tive conversando com empresas do setor automotivo ali da região de Resende, de Porto Real, é exatamente o mesmo problema, é isso. Tem dinheiro para dar perdão de 95% da dívida da Refit, mas não tem dinheiro para devolver para as empresas, né? Tem dinheiro para aplicar no mais. O resumo é o seguinte: sobrando nunca está, mas tem recursos para fazer as entregas necessárias para o Estado. E é isso, é definir aí Paulinho, qual é meu estilo, né? Eu sou fazedor, doer, né? Eu estabeleço meta e vou atrás. Então, assim, a gente sentar, organizar, é isso aqui, ó, tem um potencial de logística e tem reflexão pra caramba. Você vai no site da Firjan, tem lá estudos sobre cada região do estado, potenciais, né, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que precisa investir, né, passar isso a limpo, definir a meta e perseguir isso. Tem que ter capacidade de articulação política, capacidade de conversa em Brasília, né, para atrair investimento para o Estado, né? Tem aí, gente, vamos lá. O Tarcísio é o governador de São Paulo, é oposição ao Lula, né? Ele conseguiu, porque tinha projeto, 6 bilhões de reais para fazer o túnel lá Guarujá-Santos, que vai melhorar a logística da região por causa do Porto de Santos. O Rio não pegou nada no PAC, porque não tinha projeto. Você tem uma grande intervenção na região metropolitana, que é a linha 3 do metrô. Né? Eu estava crente que isso tinha custo. Não tem. Fala tanto tempo, mas não tem projeto. Então, o que é grande investimento de infraestrutura que você melhora a logística aqui? O que tem que ser duplicado? Né? Como é que você faz um Porto Seco?
né? Como é que você faz esse centro de logística e distribuição? O que é isso? As oportunidades que estão surgindo agora com o negócio de data center. Né? O mundo está atrás. O governo federal tomou uma iniciativa importante, né? O chamado Redata. O Congresso, infelizmente, ainda não aprovou, mas vai vir uma indústria de data center para o Brasil, e aqui o Rio, de novo, tem uma posição privilegiada. Né? Como é que você mexe com isso? Claro, resolvido o problema da energia, ele consome muita energia, caminhos a gente tem, então, oportunidade tem. Tem que ter capacidade de interlocução. Eu vou contar aqui, você disse, eu tenho uma ótima relação com a BYD, porque eu fiquei 4 anos lá, no período que eu saí da prefeitura, até voltar para a prefeitura. Né? Teve um intervalo ali quando eu disputei a eleição de 2018. Eles montaram uma fábrica aqui na Bahia. Eu trouxe o dono da empresa, o chinês lá, o Mr. Wang, trouxe para o almoço do Palácio da Cidade, convidei o governador não foi. Isso é governo do Estado, é ICMS, é negociação, é infraestrutura, tem um pouco de narrativa, de charme, né? E não foi. Então, são caminhos que podem ser percorridos. Definiu o foco, trabalhou, se articular com o governo federal, o Lula, é o Flávio Bolsonaro, é a vovozinha, o Zema, é o Caiado, sei lá quem vai ser. Eu sempre falo isso, eu sou pragmático nessas coisas. Eu ia te perguntar isso. Cara, eu sou o seguinte, sobre essa questão. Se mandar pix, então, eu chamo de meu amor. Eu não tenho, olha só. Eu sou do PSD. O candidato do meu partido é o Ronaldo Caiado, né? Que é direita de verdade, nessa maluquice que dizem que é direita. A direita de verdade nessa eleição, na minha opinião, é o Ronaldo Caiado. Mas eu arranquei muito dinheiro do presidente Lula. Eu não sou ingrato. Né? Então, gente, eu vou votar no Lula, mas quem governa sou eu, não é o Lula. Ou eu vou culpar o Bolsonaro porque o Witzel era um ladrão, um bandido, porque o Cláudio Castro é um delinquente. Né? Esses dois ganharam na aba do Bolsonaro. E aí? O Crivella foi eleito prefeito da aba do Bolsonaro no Rio. Com todo respeito ao Crivella, foi uma tragédia. Então, quem vai governar o Estado é o governador. Então, independente de quem for o presidente, eu já passei em 4 mandatos por muito presidente, muito governador. Né? E eu não estou nem aí, eu não estou querendo ficar amigo dos caras, não estou chamando para tomar uma cerveja, para ir para o samba comigo ou para ir para a igreja orar. Eu estou ali, é o seguinte, vai ajudar meu Estado? Vai mandar dinheiro? Bota o povo para aplaudir, chamo de meu amor, mandou pix, vamos embora, é verdade. Né? Então, assim, eu tenho uma visão muito pouco ideológica, eu me considero um cara de centro, né? Mas agora você tem que ser comunista ou fascista, chatice esse negócio. Mas eu me considero um resolvedor. Eu quero resolver problema. Né? Ideologia não enche barriga. Ideologia não salva a vida. Ideologia não muda a vida de ninguém. Né? Tem que trazer investimento. Então, né, isso é uma coisa que eu tenho falado muito pelo interior, é dizer o seguinte, quem vai governar o Estado não será o presidente do Brasil, vai ser o governador do Estado. Né? E a gente já votou errado 2 vezes, com o Witzel e com o Castro, porque é do Bolsonaro. Ainda vai um monte de vagabundo usando o nome do Bolsonaro, essa que é a verdade. Porque eu falo sempre esse negócio para surpresa de todos. Em 2018, o Bolsonaro não votou no Witzel, ele votou em mim. Né? Então ele sabe que eu sou um bom gestor. Depois a relação ficou mais esquisita. Mas ele é culpado daquele Witzel, ser um 7-1, né? Tá aí roubando da saúde na pandemia. Não dá para culpar. Né? Então, atenção para isso. Né? Os nomes que vão estar na disputa é que vão sentar na cadeira, ter a caneta. Imagina se o presidente do Brasil vai ficar governando o Rio. E quem estiver lá, eu vou tratar bem. Né? Faço serenata de amor, faço canções de dar, junto todos os prefeitos, vamos lá agradecer. O cara chegou, olha aqui, consegui um PAC para Pádua, investimento dos sonhos de Pádua. Paulinho, sorria. Mas eu acho o Lula muito esquerda. Problema teu, sorria. Dinheiro não tem cor, vamos embora. A gente sofre um pouco com essa questão, né? Porque o prefeito é o que você falou, a gente tem que... Santo Antônio de Pádua Futebol Clube, né? O recurso chegou, vai servir a população, vai aliviar o caixa da prefeitura, vai disponibilizar recursos para investimento, é o pensamento que eu tenho, né? Eu sou tendencioso à direita, sou de direita, né? Mas também não sou, como sou, apaixonado para poder ficar colocando essas questões políticas em primeiro lugar, principalmente como gestor.
Eu vou lá, eu tiro foto com o Lindenberg, eu tiro foto Claro. com todo o pessoal de esquerda, com o Dimas, tiro foto com o Altineu, que é meu parceiro, meu amigo, vou lá, tiro foto com o Gutenberg, eu quero é o recurso que eles dão. isso. Então eu não vou tirar foto, nem agradecer quem não ajudou Santo Antônio de Padre. Isso. Inclusive, vou fazer minha listinha, ó. Deputados que ajudaram Santo Antônio de Padre. Vou colocar na minha página lá, para todo mundo saber. Quer votar em outro, vote, fique à vontade, o direito seu, o voto é secreto, ninguém vai brigar por isso, mas que tenha consciência que se tá ruim, pode ficar pior se a gente perder os parceiros que a gente tem, aqueles que investem, né? Como você falou, o sistema é assim, né? Hoje o deputado investe muito mais nas cidades do que o próprio governo federal. Está salvando. Eu peguei um empréstimo, né, para cobrir aí a questão da obra do hospital. O Pada tem hoje uma situação financeira bacana, tem todos os seus impostos pagos direitinho, os financiamentos em dia, tudo certinho, então consegui 30 milhões. Fui lá, só não dei um abraço do Lula porque eles não deixaram chegar perto dele, mas eu agradeci. Claro. Vou pagar e ainda vou agradecer, porque vai me socorrer. Mas financiamento tem que ter autorização, tem que ter aval do governo federal, isso mesmo. Então, assim, é o nosso papel de prefeito, né, é lutar pelos interesses da nossa população. E eu sou assim, eu estou dizendo o seguinte, meu país chama-se Estado do Rio de Janeiro. Com todo amor que eu tenho por São Paulo, pelo Piauí, por Minas e pelo Rio Grande do Sul, eu quero que ele se dane, eu quero saber do Estado do Rio. Né? Como é que eu cuido aqui de Vai e Sai até Paraty, né? De Rio das Flores e Valença até Campos, né? Como é que... Isso é que eu tenho que cuidar. O resto é o resto. É verdade. A nossa saúde, Eduardo, no interior principalmente, né, em todo o estado, né, a saúde ela é sempre a nossa pasta mais custosa, né, o investimento que não para esse investimento que não para de crescer, a gente precisa estar cada vez mais, né, tendo despesa, não, investindo na saúde da população. Estamos aí construindo um hospital que a minha visão foi abraçar uma ideia que era do Estado, de fazer um hospital regional. Esses recursos poderiam ser somente para municípios que tivessem hospitais próprios, né? Você pega Itapiruna, uma filantropia, você pega em Bom Jesus, uma filantropia, são hospitais da região que mereciam esse investimento, mas eram hospitais, né, entre aspas, privados. Né? São privados. Então eu aceitei o desafio com o compromisso do governador aportar os 35 milhões e continuar investindo para ter um hospital, né, tanto na construção quanto na parceria para tocar o hospital, que não é barato, né? Não. Então, assim, que o próximo governador, se Deus permitir, que for o senhor... Mas aí eu vou contar para a população de Pádua aqui. O prefeito de vocês é tão competente que ele já sabendo eu vivi estar como prefeito, desse dia que eu me lancei aqui candidato em Pádua. E aí ele é tão malandro que ele me pegou, Eduardo, quero que você conheça. Sabia que eu não tinha nada a ver com a história do prefeito do Rio, mas já sabendo que eu era candidato, já me comprometeu. Então tem vídeo gravado, foto tirada. Ou seja, ela pode ter certeza disso, cara. Vamos te ajudar a terminar esse hospital e vamos entrar com custeio disso aí. É obrigação nossa ter um hospital público aqui de qualidade, né, atendendo a população da região. Apesar de toda a disponibilidade do Hospital de Itapiruna, de Bom Jesus, né, as vagas, o que era mais fácil há 2, 3 anos atrás, com um grande volume de leitos, né, principalmente UTI, isso aumentou bem lá, especialmente em Bom Jesus. Mas já está sobrecarregado e já estamos com fila aqui de 2, 3, 4 dias de pacientes gravíssimos, né, que a gente precisa estar esperando, né? Então isso é de suma importância, e aí eu falo aqui como prefeito, como presidente do Conspinoc, que não só Pádua, né, claro, mas toda a região, essa micro-região de Pádua, Itaucara, Peribé, Miracema, Laje, até Cambuci, a gente pode tá socorrendo, né, fazendo parte integrada desse sistema de saúde. Eduardo, suas considerações finais para a gente poder estar encerrando esse podcast. Te agradecer mais uma vez aqui, renovar os meus compromissos, né, com esse estado, com o interior, com o Noroeste, com o Pádua. Eu já falei aqui, tem uma quedinha, porque como eu me lancei aqui, eu me lancei, virou público, né, foi pela declaração pública minha como pré-candidato a governador. Então, se eu puder, eu pinto bem fio de Pádua de Ouro. Tem coisa mais importante para fazer, mas é uma cidade que eu tenho muito carinho, e conta com a gente, tem essa convicção de que a gente vai trabalhar ao lado dos prefeitos, especialmente figuras com tanto amor por sua cidade, com tanta disposição como você, Paulinho. Conta com a gente aí. Obrigado e um prazer aqueles que nos acompanharam aqui até agora. Eu que agradeço. Deus possa estar abençoando a sua caminhada, né? E que o senhor saiba que toda autoridade só é constituída se for da vontade de Deus, né? Então que o senhor possa estar orando, pedindo a Ele para Ele te dê essa oportunidade. Muito obrigado. Grande abraço. Deus te abençoe. Amém.